Meu nome é Daniel Marçal de Queiroz, sou professor do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Essa apresentação é sobre o projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema inteligente para a caracterização da variabilidade espacial do solo em agricultura de precisão. O projeto foi financiado pelo CNPq, processo 404.374/2021-2. Equipe executora é composta, além de mim, pelo professor André Luiz de Freitas Coelho, professor Domingos Sarve Magalhães Valente, professor Francisco de Assis Carvalho Pinto, todos do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Também compuseram a equipe o professor Eduardo Leonel Botega, da Universidade Federal de Santa Maria, professor Emanuel de Tarso dos Santos Souza, da Universidade Federal Rural do Pernambuco, e o professor Marcelo Marques Costa, da Universidade Federal de Jataí. A primeira questão é por que desenvolver um sistema inteligente para a caracterização da variabilidade espacial do solo em agricultura de precisão. Primeiro ponto é que a caracterização da variabilidade espacial de atributos do solo é extremamente importante em sistemas que utilizam agricultura de precisão. Embora tenha no mercado alguns equipamentos para essa finalidade, nem todos os agricultores estão tendo acesso a essa tecnologia. Exemplo disso são os agricultores de pequenas fazendas e aqueles localizados em áreas montanhosas. A questão é que os sensores comercializados geralmente são tracionados por veículo, elevando o seu custo no mapeamento de pequenas áreas e limitando a utilização em terrenos não mecanizáveis. Uma forma de atender esses produtores é via o uso de sensores portáteis. Além disso, alguns sensores apresentam problemas na aquisição de dados, o que leva à redução na acurácia dos mapeamentos dos atributos do solo. A solução para isso é o desenvolvimento de sensores inteligentes. Dessa forma, o objetivo geral do projeto de pesquisa foi desenvolver um sistema inteligente, portátil e de baixo custo para o mapeamento do solo em agricultura de precisão. A primeira etapa do projeto envolveu a construção de um protótipo de uma plataforma multissensor inteligente para medir a condutividade elétrica aparente, o teor de água e a temperatura do solo, usando como base o computador de placa única ESP32S3. A justificativa é que a condutividade elétrica aparente do solo depende da temperatura e do teor de água no solo. 4 unidades do multissensor foram fabricadas para serem testadas na Universidade Federal de Santa Maria, na Universidade Federal Rural do Pernambuco, na Universidade Federal de Jataí e aqui na Universidade Federal de Viçosa. Características de destaque do projeto. O que nós buscamos nesse projeto? Primeiro, usar o método da resistividade elétrica para medir a condutividade elétrica aparente do solo. O motivo disso é que é um sistema de mais baixo custo e que também apresenta uma facilidade em termos de operação. Frequência elétrica definida pelo usuário na faixa de 3 a 100 Hz. Sistema automático para detectar falha de contato eletrodo-solo. Sensor de umidade de solo por capacitância, sensor de temperatura por PT100. E que a plataforma multissensor apresentasse um baixo custo. A segunda etapa, as 4 unidades multissensor foram testadas na Federal de Santa Maria, Federal Rural do Pernambuco, Federal de Jataí e Federal de Viçosa. Realizou-se trabalhos em cada uma dessas universidades, visando analisar a correlação entre condutividade elétrica e teor de água para diferentes tipos de solo, mapear a condutividade elétrica em diferentes tipos de solo, analisar a correlação da condutividade elétrica aparente do solo com atributos químicos e físicos do solo. Numa terceira etapa, foi prevista a fusão de sensores para a combinação dos dados obtidos pela plataforma multissensor e dados de índice de vegetação gerados a partir de imagens de sensoriamento remoto para a caracterização da variabilidade espacial do solo. Aqui nós mostramos
um slide onde à esquerda nós temos o circuito elétrico-eletrônico do sistema de sensoriamento, que envolve a medição da condutividade elétrica aparente do solo, umidade do solo e temperatura do solo. Aqui um destaque no tablet, que foi usado para desenvolver a interface gráfica, a partir da qual o usuário então poderia configurar o sistema de aquisição de dados e fazer a aquisição de dados. E na figura do lado direito nós temos o sistema multissensor sendo utilizado em condições de campo. Aqui um mapa de condutividade elétrica aparente do solo, obtido a partir do uso do sensor, e mostrando aqui as áreas em vermelho são áreas de menor condutividade elétrica, áreas em verde valores de maior condutividade elétrica. Essa aquisição de dados foi feita pelo pessoal da Universidade Federal de Santa Maria. Aqui um outro mapa de condutividade elétrica aparente do solo, realizado aqui na região de Viçosa, uma área cultivada com café, e mostrando aqui então a variabilidade da condutividade elétrica aparente do solo. As áreas em azul são áreas de menor condutividade elétrica aparente, e áreas em vermelho, valores maiores de condutividade elétrica aparente do solo. Bom, aqui nós temos uma aplicação da plataforma multissensor com técnicas de sensoriamento remoto, onde para obter as imagens de sensoriamento remoto, nós utilizamos um Vant Mavic 3M da DJI, e então aqui do lado esquerdo está a imagem contendo o mapa de condutividade elétrica aparente do solo, tá certo? Aqui no centro o índice de vegetação da diferença normalizada na borda do vermelho, o NDRE, e aqui do lado direito, na mesma área, no mesmo dia em que foi feita a aquisição de dados para a obtenção do mapa de condutividade elétrica aparente do solo, nós também obtivemos o índice de vegetação da diferença normalizada, o NDVI, tá certo? Então, combinando essas três imagens, tá certo? E usando o método Fuzzy C-Means, nós geramos as zonas de manejo para essa área. De acordo com esse método, para essa condição em que os dados foram obtidos, o ideal seria ter duas zonas de manejo, e então aqui estão mapeadas as duas zonas de manejo. Lembrando que essa é uma área em que se cultiva café, tá certo? E em topografia montanhosa. Bom, aqui uma aplicação de definição de zonas de manejo usando apenas a condutividade elétrica aparente do solo medida a partir da plataforma multissensor. Então aqui nós estamos mostrando o mesmo mapa de condutividade elétrica aparente do solo, já apresentado anteriormente, e aqui as zonas de manejo criadas, usando também a técnica Fuzzy C-Means. Então vejam que nós tivemos aqui duas zonas de manejo sendo criadas. Em verde seria as zonas de alto valores de condutividade elétrica aparente do solo, e em vermelho a região em que a condutividade elétrica aparente do solo foi baixa. Concluindo, então a plataforma multissensor ela foi implementada com sucesso. Ela contempla os sensores de condutividade elétrica aparente do solo, teor de água do solo e temperatura do solo. O sistema de medição de condutividade elétrica aparente do solo tem as seguintes características: ele permite que o usuário faça aquisição de dados usando frequências do sinal elétrico de 3 a 10 Hz, e um algoritmo foi desenvolvido para checar o contato dos eletrodos com o solo e assim evitar gerar
dados falsos de condutividade elétrica aparente do solo. Os dados coletados são georreferenciados usando o GNSS do tablet. Bom, o sistema desenvolvido pode ser usado com um tablet ou usando um celular Android para coleta de dados. O custo do sistema desenvolvido, se o sistema trabalhar com um celular Android que você já tenha, ele custa R$ 1.200. E, incluindo o tablet, R$ 3.000. Nós criamos um repositório na plataforma GitHub, com todos os manuais de construção do sensor e com um banco de dados coletados com o sensor. O endereço está colocado aqui, né, github.com/labdig/Foil Smart Sensor. Muito obrigado.